Olha só, primeiro a história de Jó. O Joé, o Josué é fogo. O Jó, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele tinha também muitos servos ao seu serviço, e Jó era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Caramba. Ou seja, a gente já vê que assim, ó, a tragédia que vai acontecer com Jó, materialmente falando, ela não aconteceu com qualquer um, né? Era alguém que já era privilegiado ali, né? Não era privilegiado, era o mais de todos daquela época. Sim. Cara, era capa da Forbes, né? É capa da Forbes, assim, ele era o principal astro, né? A pessoa mais próspera financeiramente, tinha muitos bens ali, e essa tragédia aconteceu com ele, né? Você vê, de alguma forma, Rodrigo, que isso daqui, existe algum simbolismo do fato de ter acontecido com o homem mais rico da época e não com o segundo, terceiro, quarto, financeiramente falando? É interessante que a escolha, se eu posso usar a palavra escolha, Tá. de Jó para passar por essa experiência não é em relação aos bens que ele possuía. Era em relação à acusação, que daqui a pouquinho vai aparecer, do diabo diante de Deus. Tá certo? Que Jó era fiel a Deus. Ou seja, o que o fez passar por aquilo não foi as coisas que ele possuía financeiramente, mas a fidelidade dele a Deus. O fato dele ser fiel a Deus e ser um dos homens mais ricos da ocasião foi apenas uma coincidência. Mas o que detonou o drama da vida dele não era o que ele possuía, mas era a fidelidade dele a Deus. Então, se ele fosse o mesmo Jó, fiel, mas fosse um provinciano, alguém ali do campo, ele passaria pela mesma coisa e nós teríamos a história aqui. Mas você acha mesmo, cara, que não é que é apenas uma coincidência ter sido... Porque na Bíblia não está dizendo que ele era um dos, ele era o mais. Eu vejo aqui, eu posso estar completamente enganado, mas é que a gente dificilmente consegue compreender e julgar o outro da forma correta. A Bíblia até fala muito sobre isso, né? Sobre a gente, cara, não julgar o outro, né? A gente não sabe o que o outro passou, a gente não sabe o que ele pensa, o que ele vive, né? E quando eu olho para o cara mais próspero passando por isso, eu vejo um pouco de que isso daqui demonstra, de certa forma, e aí depois a gente vai ver o que acontece com a história de Jó, mas o como você sendo o cara mais pobre ou mais rico, você não está salvo de não passar por problemas materiais extremamente profundos. Então a gente vê Jó passando por um problema, né, que imagino que nem as pessoas financeiramente pobres costumam passar num país subdesenvolvido, porque o que ele passou, né, foi assim, se eu pudesse escolher o que de pior pode acontecer com alguém, talvez eu não ia construir um caminho como que ele construiu. Eu só vi o Joseph Klimber passando por tanta dificuldade assim. Não vi mais ninguém, é loucura. Ele não desiste nunca, né? Ele não desiste nunca e tal. Mas será que não tem uma correlação por ele ser um cara que era tão, tipo, fiel a Deus, ele ter tantas coisas assim? Então, é aqui onde a gente começa o nó enredo, começa né? a ficar aqui. Eu acho que esse princípio, já pode colocar sem dar spoiler, na época de Jó, eu acredito que Jó foi um personagem histórico, eu tenho elementos para isso, não é uma peça de literatura como os personagens de Shakespeare, tá bom? Depois eu posso entrar por que eu acho que Jó é histórico. Ele viveu provavelmente no período do bronze, que a gente coloca ali antes de 1400 a.C., de 1200 a.C. para trás. O Jó era um camarada muito próspero, só que na cultura teológica / sociológica da época, se você é bem financeiramente, é porque você está bem com Deus. Se você tem uma doença, uma lepra, qualquer coisa, é porque você fez alguma coisa para Deus punir você. Acho que essa aqui já vai ser uma chave hermenêutica para a gente costurar todo o livro. Não pensemos com a cabeça de hoje. Com a cabeça do passado, seu camarada é rico, sadio, próspero, é porque ele está bem com Deus. Se ele é lascado da vida, é porque ele fez alguma coisa e Deus o está punindo. Entendi. Não, muito interessante. E assim, e a gente vê só desse comecinho, cara, que não importa quem você é, cara, você pode passar e provavelmente vai passar por privações e problemas proporcionais, né? Assim, problemas muito grandes, que é o caso do Jó, a gente vai descobrir aqui. E aí, né, continuamos a história. Aliás, não, pera, antes de a gente continuar a história, você falou que Jó é histórico. Eu, lendo Jó, né, até vendo alguns vídeos, etc., e eu vejo muitos poemas, e numa das fontes que eu estudei, diz que é incerto o período que ele viveu, justamente porque pouco importava o período que ele tinha vivido, e o que importava era o foco na história de Jó,
de fato, né? Assim, o que você tem de elemento para me dizer que Jó, de fato, ele existiu como uma pessoa? Bom, nós temos outros relatos muito parecidos com a história de Jó, que são contados na Babilônia, no Egito, nos textos ugaríticos, também nos textos hititas, muito parecidos, inclusive egípcios. Então, você pegando esses detalhes, você vê que tem um núcleo de uma história que se coincide em que um homem que era abençoado por Deus ou pelos deuses e que, sem ter nenhum motivo para ser condenado, foi castigado pelos deuses. Entendeu? Entendi. Então você tem esse enredo é parecido. Esse enredo parecido. Então você vê que tem um núcleo, porque é a mesma história contada por povos diferentes, com algo muito, muito próximo, muito parecido. Além disso, alguns elementos artísticos do livro, que o livro de Jó ele começa e termina como prosa, e o miolo é como poesia. Então o fato dele pegar a poesia e colocar o início e o final como prosa, ele está indicando alguma coisa. Olha, eu estou contando de maneira romanceada uma história que aconteceu. Traduzindo em linguagem atual, é como se alguém agora, na literatura de cordel, contasse a história do cangaceiro Lampião e Maria Bonita, ou do Corisco. Você vê que está romanceado ali, está poético, está fazendo comparações entre o cangaço e as estrelas, qualquer coisa assim, um cordel, mas é baseado num fato real. Então, nós temos vários núcleos, e que eu não vou entrar em detalhes aqui, que são técnicos, literários, que apontam que quem escreveu a história de Jó estava escrevendo a partir de uma perspectiva de algo que aconteceu e ele poetizou uma história. Sem criar nenhum anacronismo, é como se fosse uma literatura de cordel falando de um caso real do Nordeste. O que você está dizendo é que basicamente assim, o enredo aconteceu e aí as nuances do enredo é quase como pudesse ter passado por uma transformação poética para exatamente. romantizar Exatamente. o que não deixa de ser uma realidade. Exatamente. E a própria forma como você citou aí as riquezas dele são formas próprias de alguém que realmente era rico no período do bronze. Porque nota que não fala em moeda. Ele não tinha dinheiro. Né? E até as palavras hebraicas que aparecem aqui para falar do tanto de gado que ele tinha são palavras análogas ao que nós temos em sumeriano, por exemplo. O mesmo perfil. É como se fosse falar hoje em commodities, em superávit primário, qualquer desses jargões que quem trabalha com economia entende, eles têm, mas é um específico, são os jargões da economia agora. Falar em superávit primário, commodities, joint venture, você sabe que você não está falando da economia da época do século XVII. Perfeito. Então, por essa linguagem, a gente sabe mais ou menos que é o período do bronze. Agora, é lógico, eu falando assim, alguém fala que estupidez, é lógico que é uma história romantizada, porque fala de Satanás, com Deus, aquele tipo de linguagem e tudo, mas isso sim que é o anacronismo. A gente pega algo por ser fantástico demais e fala, não, então isso não aconteceu, só porque é fantástico demais. Mas não é bem assim. Perfeito. Entendi. E aí, olha só, certo dia, né, já que você falou sobre certo dia, Satanás, o acusador, né, até é legal depois falar até um pouco sobre a etimologia, né, de Satanás, o acusador, ele se aproximou de Deus e o Eterno lhe indagou, né, de onde vens? E ele respondeu, de perambular pela terra e vir pelos caminhos do mundo. E o diálogo prosseguiu. Então, um diálogo ali entre Deus e Satanás, né? E o diálogo prosseguiu. Né? Observastes o meu servo Jó? E em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Então, olha como que são as coisas. Quem falou de Jó, aqui é onde já parte uma primeira dúvida, né? Deus está aqui e Deus está quase que se vangloriando ou de alguma forma vantagem, enaltecendo, né? Assim, o servo dele, que era Jó, dizendo assim, ó, em toda a terra não tem ninguém como Jó. Ele é um ser humano íntegro, ele é justo e ele ama e teme a Deus e ele se desvia do mal. Então, Deus puxou o assunto. Começa aqui já um negócio muito estranho. Por que Deus vai puxar o assunto? É tipo eu estar com um Kaique aqui, eu ficar, cara, sei lá, elogiando a... Não, eu ficar, sei lá, elogiando a minha esposa. Entendeu? Contar uma intimidade. Por que eu vou compartilhar minha intimidade e elogiando? Qual é o sentido de... Enfim, talvez não seja o melhor exemplo, mas eu fico pensando, por que eu vou fazer isso, né? E aí, Satanás é arrogante e ele pergunta se Jó, na verdade, não era movido em seu íntimo de segundas intenções, porque ele dizia que ele era protegido por Deus e em nada era tocado. Então, olha só, aí Satanás se questiona, mas espera aí, mas será que esse cara que é super fiel a você,
teme a Deus. Será que esse cara não é assim? Porque no final das contas ele tem segundas intenções? Porque ele é abençoado por você, então é lógico que ele vai te Se sente tratar bem. blindado, né? Porque você tratar bem Deus, você ganha dinheiro, não sei o que lá. Então é quase como chegar eu e você aqui e você me tratar bem porque, sei lá, eu pago o seu salário, por exemplo. Tipo, é claro que tem um interesse envolvido. Então, Satanás, né, ele é um enganador, ele é bom nisso. Né? E aí ele coloca essa sementinha, tá? E aí, né, Satanás afronta a Deus, né? Estende a tua mão e fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face.